A Europa é um continente, o Velho Mundo, né, um continente que já foi dominado por diversos impérios, diversas civilizações, e cada domínio, cada parte do território deixou um pouquinho da sua história, deixou um pouquinho da sua cultura, deixou um pouquinho marcado em seu povo. Então você pode imaginar que aquele pequeno continente, que na verdade é somente uma extensão do grande continente asiático, tem uma diversidade imensa, né, de aspectos históricos e culturais. Então isso acabou dando origem a diversas identidades nacionais dentro daquele pequeno território europeu. Esse pequeno território europeu já é dividido em um grande número de países. E dentro de cada um desses países, você observa, se você olhar atentamente, uma identidade nacional diferente em vários deles. A gente pode destacar, é claro, o exemplo da Espanha, que a Espanha é praticamente uma colcha de retalhos se a gente pensar em identidade nacional. Você tem a Catalunha, você tem o País Basco, a região da Galícia, tá? A Andaluzia, são regiões que têm identidades nacionais diferentes entre si, mas estão ali no mesmo território espanhol. Então, não necessariamente o território de um país vai ser o mesmo do que o da nação daquele país. Então, você tem nações diferentes dentro de um mesmo território. Somente a Espanha? Não, você tem outros também. Você tem a Itália, com a área da Lombardia. A Bélgica, como é o caso da questão, mesmo sendo um país tão pequeno, também possui identidades nacionais distintas. Inclusive, duas línguas, né, diferentes são praticadas na Bélgica. Na Bélgica você fala o flamengo, né, que é uma língua local, uma língua deles, e também se fala o francês, ok? Então, assim, essas identidades, essas diferenças, por vezes, podem culminar em separatismos, em acordos de separação, em tensões propriamente ditas, né, entre exércitos ou os povos de determinados lugares. Então, essas tensões elas têm que ser muito bem administradas para que não acabem prejudicando a população no geral. Porque muitos países europeus estão indo muito bem, economicamente falando, dessa forma. A separação pode vir a ser muito prejudicial para um dos lados, quando não para os dois lados. Então, esses separatismos, eles são muito cautelosos, eles não acontecem de uma maneira facilitada, eles são dificultados sempre pelo governo central, que busca a manutenção, né, da união, da integridade desse território nacional. Então, é muito raro, hoje em dia, nós observarmos esse separatismo, embora haja diferenças entre identidades nacionais. Tá? Alguns separatismos são realmente calados, como é o caso da Catalunha, né, do País Basco, lá no território espanhol. Vamos lá. Os belgas não se entendem entre si e já teriam separado em países diferentes, não fossem o seu rei, e mais recentemente a adoção de uma forma de governo federativa em que a Valônia, Flandres e Bruxelas têm grande autonomia política e administrativa em relação ao governo nacional, além do surgimento e fortalecimento da União Europeia, que faz com que os belgas se sintam cada vez mais membros de uma comunidade europeia multicultural e multilingüe e menos belgas, o que ajuda a diluir os seus antagonismos internos. Então, muitas vezes isso acontece também. Você concede uma autonomia para essas republiquetas, para essas áreas que não têm uma identidade separatista, você concede uma autonomia para, você quer adotar políticas diferentes do governo nacional? Beleza. Vamos continuar juntos aqui, no mesmo território, mas você vai ter uma certa autonomia para tomar decisões próprias, que não necessariamente serão as mesmas do governo central. Então, essa é uma forma de você limitar e adiar, pelo menos, essa vontade separatista de determinado território. Tá, ok? Vamos lá. Compreensão da situação relatada no texto e representada em termos espaciais no mapa somente é possível a partir da distinção entre os seguintes conceitos importantes para as ciências humanas. Vamos lá. Então, toda essa discussão que a gente teve somente é possível a partir da distinção desses dois conceitos. Território nacional, soberania política, regime de governo e autonomia cultural, Estado territorial, identidade nacional, representação política e integração econômica. Uma questão difícil porque as alternativas são muito parecidas, você tem que ir realmente no seio de cada uma delas. Território nacional e soberania política. Essa daí, os dois termos ali não são tão distintos assim, porque o território nacional, soberania política, ela está dentro do território nacional, então essa distinção não ocorre. Regime de governo
E a autonomia cultural. Autonomia cultural, a gente está falando de mais de uma autonomia política e econômica, e não tanto uma autonomia cultural. A autonomia cultural, ela existe. Quando não há um caso de subjugo de uma cultura sobre a outra, você tem uma autonomia cultural nesses lugares já. Estado territorial e identidade nacional, essa aí beleza, tá? Estado territorial, que é o território, a área até onde aquele governo tem o poder, né, sobre ele. E identidade nacional, as diferentes nações que podem existir dentro desse mesmo território. Essa é a distinção que ele busca aí. Letra D, representação política e integração econômica. A integração econômica, quando ele fala, por exemplo, da União Europeia, poderia ser, mas não tá, a integração econômica não acaba influenciando, né, diretamente nessa questão separatista. Tá? E a representação política também não é abordada nessa questão. Beleza? Então, sendo assim, nosso gabarito é o Estado territorial e identidade nacional na letra C de casa.